estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor Paulo Rodrigues, da área de Ciências Humanas. Nesta aula, vamos retomar o tema, o surgimento do mundo contemporâneo, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2. Não é isso, professor Paulo? É isso mesmo, Dani. Nós estamos na semana do acolhimento do ciclo 3. Essa aula é voltada para os alunos do 8º ano, a quem eu saúdo, mando um abraço a todos e todas, e aos nossos colegas professores também, que estão aí em Minas Gerais nos ajudando nessa caminhada, Dani. E a nossa perspectiva de trabalhar aqui, o nome que eu trouxe para essa aula é o surgimento do mundo contemporâneo, Dani. E nós lembrando que na nossa aula passada a gente abordou com bastante ênfase a questão da Revolução Francesa. No entanto, por questões até de tempo, etc., outros dois temas que eram desse PET, do PET 2, que é a independência dos Estados Unidos, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, nós vamos aproveitar esse momento para aprofundar tais temas, para que ajude os meninos e as meninas a compreenderem melhor as questões. Levando em consideração que provavelmente já estão feitos os exercícios, o que nós vamos fazer realmente é um diálogo, uma conversa e uma revisão desses conteúdos, ok? Pois muito bem. Dando seguimento, então, conforme nós dissemos, nós vamos dar prioridade ao estudo da independência norte-americana. Alguns também chamam de Revolução dos Estados, Revolução Americana, que é um conceito também bastante aceitável. Vejam bem, pessoal, esse acontecimento é muito importante de nós estudarmos. Se não fosse por outro motivo, só de nós pensarmos que aqui está nascendo aquela nação que hoje é uma das principais nações no contexto internacional. Então, é bom que a gente tenha um conhecimento da história desse país, para que a gente compreenda como é que ele se estrutura ao longo do tempo. Muito bem, eu queria fazer algumas comparações, pessoal, entre o que vai vir a ser os Estados Unidos e a nossa colonização aqui no Brasil. Lembremos que tanto Estados Unidos era colônia da Inglaterra, nós, que vai se tornar o Brasil, éramos colônia de Portugal e uma boa parcela da América era colônia da Espanha. Por isso que eu vou usar aqui muito, Dani, alguns conceitos que são importantes. América Portuguesa, América Espanhola e América Inglesa. Porque a gente tem que pensar, Dani, que os países, conforme a gente está acostumado a chamá-los, eles não existem ainda, O processo de independência, de constituição desses países que hoje a gente está tão habituado a chamá-los, a nomeá-los, etc., está surgindo exatamente nesse período que é o final do século XVIII e o início do século XIX. Muito bem. Então, voltando aqui, colegas, existe uma diferença fundamental entre a colônia portuguesa e a colônia inglesa. A primeira delas é o tempo, Nós devemos lembrar que o Brasil ele começa a ser colonizado no início do século XVI e os Estados Unidos da América, o que vai vir a ser os Estados Unidos da América, começa a ser colonizado no início do século XVII. E uma outra diferença fundamental, pessoal, é que nós podemos dizer que na América Inglesa, praticamente nós temos a ausência do pacto colonial. O que é essa expressão ausência do pacto colonial? Vocês têm que lembrar que na América Portuguesa e tanto na América Espanhola também, Portugal e Espanha, eles buscam um controle bastante grande sobre as suas colônias. Esse controle nós damos o nome de pacto colonial, que de pacto não tinha nada, Muito mais uma dominação, principalmente em termos comerciais, sobre aquelas colônias. E na América Inglesa, esse pacto colonial praticamente é ausente nos primeiros, eu vou dizer até no primeiro século da colonização. Muito bem, então essa é uma diferença significativa. Outra característica também das chamadas 13 colônias, porque vejam, olha que coisa interessante, Dani. Na verdade, quando nós estamos falando dos Estados Unidos no século XVIII, nós estamos falando desse pedacinho aqui, que são chamadas 13 colônias. Então, você veja, os Estados Unidos, que hoje nós estamos acostumados a ver, identificar no mapa,
esse grande país, né, com 50 estados, mas a sua origem, na verdade, lá no século XVII, no século XVIII, eram as famosas 13 colônias. Bom, eu estou dizendo isso, voltando aqui então na nossa introdução, para dizer que há uma diferença muito significativa nas chamadas colônias do norte e as colônias do sul. E isso, inclusive, nós vamos aprofundar ao responder uma das questões colocadas pelo PET. Muito bem. Nós dissemos que praticamente inexiste o pacto colonial, só que chega no século XVIII, por várias razões, a Inglaterra tenta estabelecer esse pacto colonial sobre as suas 13 colônias, sabe? A principal razão que os historiadores chamam é porque a Inglaterra ela se envolveu numa guerra chamada Guerra dos Sete Anos com a França, né, em 1753, 1763 aproximadamente, e nessa guerra ela teve um custo muito significativo. Então, apesar da Inglaterra ter saído vitoriosa, ela busca a extração de maiores riquezas da colônia até para bancar esse esforço que ela tinha feito nesse conflito armado com a França. Pois muito bem, então a tentativa de estabelecer o pacto, né, a partir da metade do século XVIII, e essa tentativa vem a partir de algumas leis que tentam estabelecer tributos e impostos a esses colonos que viviam lá no que vai ser os Estados Unidos da América. Muito bem, essa tentativa de estabelecer o pacto, inicia-se o processo de independência norte-americano. E aí tem vários fatos importantes, entre os quais eu destaquei aqui 2 congressos continentais, o Congresso de 1774 e principalmente o Congresso de 1776. É nesse momento aqui, pessoal, em 4 de julho de 1776, que os colonos norte-americanos declaram sua independência em relação à Inglaterra. Bom, a Inglaterra não aceita isso pacificamente, né? Pelo contrário, inclusive, há uma guerra bastante intensa entre os colonos norte-americanos e a Inglaterra, que na época era talvez a principal potência do mundo. É inclusive muito surpreendente que os colonos tenham vencido essa batalha. Eles contam com apoio muito importante da França nesse conflito, né? E em 1781 eles saem vitoriosos. Em 1783, mais ou menos, é muita data, pessoal, mas vocês não têm que ficar tão atentos, a gente só está fazendo, né, uma contextualização geral, tá certo? 2 anos depois, então, 1783, a Inglaterra reconhece essa independência. E aí eu coloquei aqui um marco muito importante na história norte-americana, que é em 1787 a elaboração e a promulgação da Constituição norte-americana, que é um documento bastante significativo, diga-se passagem, está em vigência até os dias atuais. Eu chamei, por fim, né, para concluir essa introdução, as contradições do processo, porque vejam, a Constituição norte-americana, senhoras e senhores, ela é bastante progressiva em alguns aspectos. Ela estabelece a república, ela cria a divisão de poderes, né, executivo, legislativo e judiciário. Ela estabelece que os Estados Unidos é uma federação, igual é hoje, né? Tanto é que a gente chama os Estados Unidos no plural, né? Os Estados Unidos da América foram à guerra, né, porque é uma confederação. Mas vejam bem, apesar de elementos progressistas, uma parcela significativa da população fica fora. Né? De novo, pessoal, mulheres, né? A população indígena sofre uma violência, um processo muito duro na história norte-americana também, não é? As mulheres não estão incluídas aí nessa cidadania no seu primeiro momento, e os negros, né? A população negra norte-americana, recentemente todos viram o noticiário, né? Todas aquelas manifestações antirracistas que estão acontecendo nos Estados Unidos e se esparramaram, digamos assim, pelo mundo. Uma parte desses movimentos tem a sua explicação aqui nesse contexto, à medida que a população negra, apesar da independência, não foram devidamente incluídos. Pois muito bem, chegando no PET propriamente dito, Dani, a primeira pergunta diz assim, ó, caracterize cada tipo de colonização, está na página 71 do nosso material, tá, pessoal? Caracterize o tipo de colonização levando em consideração a economia
e organização social das colônias do Norte e a colônia do Sul. Isso realmente é um conteúdo importante, né? É bom que tenha assim, essa questão, e vocês devem ter respondido nessa linha aqui, mais ou menos, né, pessoal? O que a gente pode identificar como a principal diferença? Primeiro vamos voltar no mapa, né? A minha colega Mônica de Geografia gosta muito de mapa, mas realmente ele nos ajuda a compreender. Vejam, a partir de Virgínia para baixo aqui, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, são consideradas as chamadas colônias do Sul. E elas têm características muito próximas à própria economia do Nordeste açucareiro. Veja bem, eu chamei de forma geral de plantation. O que quer dizer isso? Grandes propriedades, né, os latifúndios, baseados no trabalho escravo e com uma produção voltada para a exportação, principalmente o algodão aqui, né? Algodão esse que vai alimentar a indústria têxtil na Inglaterra. Muito bem, já as colônias do Norte, elas têm outras características, tanto do ponto de vista econômico quanto social. Pequenas e médias propriedades, uma produção voltada para o mercado interno, a presença de algo que a gente não vai poder aprofundar aqui, mas vocês já devem ter discutido isso com seus professores, que é o chamado comércio triangular, né? E diferente do Sul, que é baseado principalmente no trabalho escravo, no Norte havia a presença do trabalho livre. Bom, ainda nessa pergunta, diz se essa diferença impacta o processo de unificação. Ora, senhores, é claro, né? Impacta sim, né? Num primeiro momento, a própria independência, as colônias do Sul tiveram mais dificuldade em se incorporar na luta pela emancipação, porque elas tinham uma relação mais direta com a Inglaterra. E daí, aproximadamente uns 100 anos, nos Estados Unidos da América, vai haver uma guerra entre eles mesmos, entre o Norte e o Sul, uma guerra muito intensa, exatamente por causa dessas diferenças que remontam desde o processo da colonização. Então, respondendo brevemente, essas questões é isso, colônias do Sul com aquelas características, colônias do Norte da mesma forma, e sim, essas diferenças trazem complicações. Pois muito bem, uma outra questão que está proposta lá na nossa página 72 do nosso material, que diz assim: para além da lei do chá, outras medidas de arrecadação financeira foram estabelecidas, o que é uma verdade. Após analisar a imagem lá era da chamada festa de Boston, né? Os colonos julgando o chá da companhia inglesa dentro do mar, né? Eles se travestem de índios, invadem os navios e fazem esse ato de rebeldia. Então, analisar a imagem, preencha a tabela a seguir com as informações solicitadas. Então, pessoal, eu trouxe para vocês, né, uma reprodução da tabela lá colocada. Eu só fiz uma alteração de ordem, só para manter a ordem cronológica aqui. Então, as leis que lá na nossa introdução nós dissemos que a tentativa de imposição do pacto, né, começa com a lei do açúcar em 1764, proibia a importação de rum. Aqui é uma tentativa de coibir, inclusive, o tal do comércio triangular, né? Manter o controle sobre a economia da colônia. A chamada lei do selo, que cobraria sobre todas as publicações que saíssem na colônia, não é? Isso também era uma forma até de controlar aquilo que era publicado, né? Os textos que eram publicados na colônia. A famosa lei do chá, que nós já brevemente a gente mencionou, que é uma tentativa de incorporar um monopólio da venda do chá nas colônias, né? Isso aqui tem desdobramentos importantes, né? Podemos dizer que foi o detonador, talvez, do processo de independência. E, finalmente, as leis intoleráveis, porque o próprio nome já está nos dizendo, né, Dani, que leis intoleráveis, ou seja, leis aquelas que os colonos não poderiam tolerar, não poderiam aceitar, porque eram leis bastante repressoras, né, daquela autonomia que existia anteriormente nas colônias. Muito bem, o mais importante, meninos e meninas, do que nós sabermos individualmente qual lei, o ano, etc., é nós compreendermos que esse conjunto de leis, o que eles estão tentando? Eles estão tentando exatamente estabelecer o pacto colonial, estabelecer o controle sobre a colônia. Muito bem, é nesse marco, é nessa tentativa
que surge o movimento efetivo pela independência. E aí, existe uma outra questão do nosso PET na página 73, ô Dani, eu queria até que você me ajudasse, porque vai falar exatamente da declaração, né, de independência, e eu queria que você me ajudasse lendo aqui esse documento, que eu considero um documento muito importante. Você faz esse favor? Sim, a Declaração de Independência, em 1776. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade, que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados, que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, baseando em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade. Ô Dani, muito obrigado, querida. De nada. Pessoal, eu fico até um pouco arrupiado, assim, porque eu acho o documento realmente muito significativo, né? Porque vocês vejam, a pergunta é o que ele traz? Olha, ele traz coisas fantásticas, fundamentais. Ele nos diz da existência de direitos fundamentais do ser humano e mais, que o governo deveria existir, Dani, para garantir esses direitos, não é? Então, esse elemento é muito importante. Quer dizer, e se o governo não garantisse, era direito do povo, era direito das pessoas de lutar por um governo que assim o fizesse. Então, esse elemento é muito importante. Ora, qual a influência que está no documento como esse? A influência desse documento é claramente os pensadores iluministas lá do final do século XVIII, né, ao longo do século XVIII, que vai influenciar isso. Bom, pessoal, nosso tempo está caminhando para o final. Eu deixei aqui uma cronologia, né, do processo de independência, só para vocês terem como referência, mas a gente já falou deles lá bastante, né, dessa cronologia bastante do início da nossa aula. E aí eu queria, infelizmente de forma muito rápida, abordar dois importantes movimentos também, aí agora vindo para o Brasil, né, vindo para a América Portuguesa, dois importantes movimentos que antecedem o processo de independência do Brasil. Quais são eles? A Inconfidência Mineira, né, senhoras e senhores? Para nós mineiros, isso aqui tem que ter um carinho muito grande por esse movimento, porque ele é extremamente rico, né? Ele é extremamente simbólico e nós devemos conhecê-lo com a profundidade que ele merece. Pois muito bem, o que nós podemos falar da Inconfidência Mineira? Primeiro aspecto é que ele também tem influência iluminista, não é? E tem inclusive influência da própria independência norte-americana que nós acabamos de estudar agora. Outra coisa, o que leva o processo, né? O que leva esses colonos a se rebelarem aqui nas Minas Gerais? Principalmente questões tributárias, né? Notadamente a derrama, que você já deve ter discutido com o seu professor o que esse conceito traz. Isso está se passando também, pessoal, porque nas Minas Gerais, olha o nome, né? Minas Gerais. Nessas Minas Gerais está ocorrendo um declínio da mineração do ouro e isso gera uma crise econômica e gera insatisfações que vai fazer com que setores da elite, né, tendo como a liderança muito significativa do próprio Tiradentes, se rebelam contra esse domínio da colônia de Portugal por sobre a nossa colônia. E um outro movimento também, com algumas semelhanças, porém também com algumas diferenças, muito importante, extremamente significativo, é a chamada Conjuração Baiana de 1798, que por sua vez, olha que coisa interessante, como é que tem um fio de continuidade nessas questões, né? Tem também a influência iluminista, não é? Só que agora o exemplo não é mais a independência norte-americana, mas sim a Revolução Francesa, não é? O que leva a esses baianos, moradores de Salvador, a se rebelarem? É basicamente a questão da crise econômica, não é? Esse movimento, vocês devem ter verificado pela bibliografia, que é um movimento de caráter muito mais popular,
que defendia explicitamente o fim da escravidão, né? E as lideranças diferentes da Inconfidência Mineira, que eram lideranças vindas da elite, aqui são lideranças mais populares, principalmente soldados e alfaiates. Bom, pessoal, eu deixei aqui uma questão comentada também, caso vocês queiram depois consultar, e nós encerramos a nossa aula. Eu queria agradecer profundamente, agradecer, Dani, né, a sua ajuda, agradecer a todos e desejar bons estudos e uma boa caminhada aí ao longo desse ano. Muito obrigado.